Então vamos lá, né? Então, bom dia aí para todos. Antes de eu corrigir o exercício, vocês viram que eu dei feedback para todo mundo que entregou dentro do prazo, eu dei o feedback. E aí eu fiz um comentário no feedback sobre o ICMS sobre o frete, ok? Então, deixa eu compartilhar a tela aqui, mostrar a nota fiscal do exercício. Tá aí. Então, essa aqui é a nota fiscal lá do exercício. Eu fiz o comentário, mas aceitei, né? Quem calculou o ICMS sobre o frete, eu considerei como correto, ok? Por quê? Porque eu não comentei isso com vocês na aula passada. Na aula passada, a gente tinha trabalhado com esta nota aqui, ó, que hoje nós vamos trabalhar com ela para ver quando não tem recuperação de impostos, né? Então, aqui, ó, o valor do frete aqui não tinha nada, tá certo? E no exercício, tá aqui, ó, eu falei que tinha ICMS sobre o frete, né, o frete era de 125, tinha 12% e que deu R$15. Por quê? Lembre-se lá que nós temos o frete CIF, né, e temos o FOB. Quando ele é FOB, né, então, ou seja, eu tenho a nota fiscal aqui, eu tenho a nota fiscal que só tem os valores dos produtos, normalmente vem um conhecimento de frete, hoje o conhecimento de frete é eletrônico também, né, mas tem que vir que nesse DANF aqui, tem o DANF do transportador. Quando vem separado, normalmente é a gente que paga, né, quando acontece isso. Normalmente não, às vezes o fornecedor paga, é CIF, né, a compra, e só que como ele não tem caminhão ou não tem transportador, ele contrata uma transportadora para entregar essa mercadoria, e aí vem o conhecimento de frete em separado. Quando acontece isso, ou seja, quando vem separado e é a gente que paga o frete, vamos dizer, o destinatário da nota é quem paga o frete, normalmente aí eu posso, e eu tenho na situação deixa eu pegar a planilha aqui, na situação de recuperação de impostos, então eu tenho o direito de me recuperar, né, de me creditar, que a gente fala, do valor do ICMS sobre o frete. Nesta situação eu consigo, tá? Já quando vem uma nota fiscal que nem essa que eu passei no exercício para vocês, tá? Então tá aqui o frete, o seguro e outras despesas, o ICMS do frete, ele já está embutido na base de cálculo do ICMS aqui, tá? E aí a gente não precisa calcular a recuperação do ICMS do frete separado, porque ele vai estar já compondo as bases de cálculo dos produtos, tá certo? Ele vai estar compondo aqui. Então, como eu não falei isso para vocês, então normalmente, tá, gente? Eu quero deixar assim. Logicamente que sempre vocês precisam ver, dependendo da empresa que vocês estão trabalhando, ou da empresa que vocês têm, vocês precisam ver o regime tributário, tem algumas variáveis que têm que ser analisadas para saber se eu me credito ou não dos impostos. Uma vez que eu me credite dos impostos, no caso do frete, se ele vier num conhecimento de frete separado, o ICMS vai estar incidindo lá naquele conhecimento de frete. Então, eu preciso me recuperar desse imposto. Aí eu não me lembro quem que me perguntou, se foi o Inácio, eu não lembro quem me perguntou, se foi o Vinícius, eu não lembro. Qual é a alíquota de sempre 12%. Não, cada estado é de um jeito, tá, gente? Então, por exemplo, aqui no Paraná, quando o transporte, vamos supor, eu contrato uma transportadora, para transportar daqui para Maringá, por exemplo. Internamente, ela me cobra 12% de ICMS. Tá? Se for externo, de repente é 18% ou 7%. Então, cada estado é de uma maneira. Então, tem que ver lá no conhecimento de frete qual é a alíquota incidente sobre o frete. E aí a gente se recupera desse valor, tá? Então ele não é fixo, não é uma alíquota fixa, tá? Então depende de cada estado. Agora, quando o frete está dentro da nota que está aqui, então ele já está compondo a base de cálculo aqui do ICMS. Então, quando a gente já faz o custo individual de cada produto, a gente já está se creditando do ICMS. Então, só
né, fazendo esse à parte aí com vocês, quem calculou ICMS sobre o frete na atividade, eu considerei como correto. Eu só fiz o feedback para deixar registrado e eu ia falar hoje com vocês. E quem não calculou ICMS sobre frete, eu também considerei como correto, ok? Então, deixar bem claro isso aí, tá? Tanto é que aqui, para fazer a correção, Maria, tá aqui. Então, deixa eu aumentar aqui a nossa planilha. Então, na realidade, né, eu tinha lá 19.818, deixa eu pegar a nota aqui, essa aqui é a nota, então 19.818 era o valor da mercadoria, eu tinha um IPI de 2.972,79, e tinha 450 de frete, 150 de seguro e R$100 de outras despesas, ok? Essas outras despesas aí, por exemplo, gente, às vezes tem incidência de imposto e às vezes não, tá? Então depende de cada estado, depende de cada situação. Mas quando tem incidência de imposto, de ICMS, ele vai estar constando aqui nesta base de cálculo do ICMS que está aqui na nota. Se eu somar o total de produtos mais o valor do IPI, eu tenho o total da nota. Opa, valor do produto mais o frete, mais o seguro. Aqui no caso não tem desconto, né? Se tivesse era menos o valor do desconto, mais as outras despesas, mais o IPI, eu tenho esse total da nota. Uma coisa que eu também não comentei com vocês na aula passada, em toda a nota fiscal e no cupom eletrônico também tem que aparecer, tem esse campo aqui, valor aproximado dos tributos. Então, 9.336,55. Isso aqui é uma legislação, se não me engano, de 2015 ou 2016, que obriga todas as empresas a informarem para o consumidor qual é o valor aproximado que ele está pagando de imposto naquela nota. Então, vocês veem aqui, só aqui tem 4.102,46 de ICMS, mais 2.972,49. Então, vamos só fazer uma conta aqui, eu vou pôr a calculadora aqui na tela. Então, se eu pegar 4.102,46 e somar com 2.972,79, dá 7.075,25. E aqui está 9.333,55. Então, tá mais do que o valor do CMS do IPI. Por que isso, gente? Porque aqui ele calcula os impostos que tem em cadeia, né? Desde da matéria-prima até o consumidor final. E aqui está faltando, por exemplo, a gente destacar o PIS e o COFINS. Tá? Então, se for 3,65, só fazendo uma conta aqui, ó, deixa eu limpar aqui, vamos pegar aqui 22,791, na realidade não é nem isso, quer ver? Ó, 23,491,39 vezes 9,20, eu tenho mais 2.161,20 de PIS e COFINS, mais 2.972,79 mais 402,46. Só aqui, ó, dá 9.236,46. Aqui acho que é 9,25 o PIS e o COFINS, se não me engano. Não lembro agora a alíquota. Então, só para vocês terem uma ideia, por que o governo, né, desde acho que 2015 que aconteceu isso, obriga para o consumidor saber que dos 23.491 que ele está pagando para o fornecedor X aqui, 9.336 está indo para o governo estadual, municipal e federal. Então, para ele saber que se não tivesse imposto, ele ia pagar o quê? 14 mil, vai, resumindo. Então, dos 23 mil que ele está pagando, 9 mil está indo para imposto. Para quê? Para a gente cobrar o nosso prefeito, nosso governador, nosso presidente, para um bom uso desse imposto que eu estou pagando, que sou eu que estou pagando. Eu comento, gente, que quem paga imposto não é a empresa, quem paga imposto somos nós. A empresa é uma mera repassadora, tá certo? Do que ela cobra da gente de impostos. Ela tem que pegar
esses 9.330, aproximado aqui, né? E tem que recolher através de uma guia para o governo, tá? Mas quem está pagando somos nós. Eu acho que vocês já viram, todo ano tem um dia, no Dia do Consumidor, pelo menos aqui em Ponta Grossa tem, né? Os postos de gasolina vendem o combustível sem imposto, né? Chega até a formar fila lá para abastecimento. A gente tem que ter consciência disso. Quem paga imposto somos nós, ok? Bom, então, voltando para a nossa planilha lá. Então, eu transportei esses valores para cá. Então, 19.818, aí o IPI, aí somando os dois, me dá o total, aí o frete, o seguro e outras despesas. Eu tenho o total aqui da minha nota fiscal eletrônica. Aí tem o ICMS recolhido, então o custo da NFE deu aqui 17.116,14. E aqui tem um outro detalhe, na aula passada, o que eu fiz? Eu peguei o valor da mercadoria, não é isso? Se não me engano, eu fiz isso com vocês. Tirei o ICMS, porque aí no valor da mercadoria não tem o IPI, né? Então eu vim aqui, tirei o ICMS e somei o frete, o seguro e outras despesas. E aí deu 16.416,14. E por que dá essa diferença, gente? Porque na base de cálculo do ICMS, ele está incluso o IPI. Então, o correto é eu pegar, né? Então, o correto é eu pegar esses 22.791 aqui, então, olha lá, só dar um F2 aqui, ó. Eu pegar os 22.791 e aí tirar, pegar o total da NFE, o 23.491,39, e tirar o IPI, somar o frete, o seguro e outras despesas e deduzir o ICMS. Então dá 17. Considerei os dois como correto, ok, gente? Tá? Mas então, corrigindo na informação, o correto, quando eu tenho, vou até deixar aqui em negrito e vermelho, o correto é que quando eu tiver recuperação de imposto, principalmente quando eu tiver recuperação do imposto do IPI, é eu pegar o total da nota, deduzir o IPI e o ICMS e somar frete, seguro e outras despesas. Logicamente, se tiver, gente, vou insistir aqui, se eu tiver um valor de desconto aqui, tá certo? Eu tenho que deduzir o desconto também, ok? Porque senão não fecha esse total da nota. Então vocês têm que tomar esse cuidado. Da mesma forma, o que eu fiz? Eu peguei o frete e calculei o coeficiente de rateio. Então, dividi os 450 pelo valor da mercadoria, 19.818. Tenho que ratear o seguro também. Então, eu peguei os 150 e dividi pelo valor da mercadoria. E outras despesas eu também tenho que ratear. Então, eu peguei os R$100 e dividi pelo valor da mercadoria. E aí deu aqui os valores de rateio, simplesmente, o que eu fiz aqui, né? Então, eu peguei o valor de rateio e multipliquei pelo valor da mercadoria, no caso do frete, no caso do seguro a mesma coisa, olha lá, o coeficiente de seguro vezes o valor da mercadoria, e no caso de outras despesas, eu também peguei o coeficiente que eu achei, vezes lá o valor da mercadoria, e tenho aqui tudo rateado. Então, se eu for fazer aquela soma, não é isso? Que nem nós fizemos na aula passada, o valor tem que fechar. Às vezes dá até diferença de 1 centavo e tal, mas por causa de aproximação, mas tem que fechar, ó. 400, 150 e 100, tá aqui, ó. Certo? E 450, 150 e 100. Então, eu rateei tanto o frete, seguro, quanto outras despesas, dentro dos 4 itens da nota. Aí eu tenho a mesma conta que foi feita, então eu peguei o total da mercadoria, tirei aqui, ó. Então, tirei o IPI, o ICM, somei o frete, o seguro e as outras despesas e achei o custo daquele item da nota. Dividi pela quantidade, então aqui dividi por 10, olha lá, né? Nem pus a quantidade aqui, então dividi por 10, aqui acho que é por 7 e aqui por 10 também, né? E
achei o meu custo unitário, então aqui é o custo unitário de cada item. Volto a insistir, eu considerei quem fez o cálculo da recuperação do ICMS, eu considerei como correto também. Bom, hoje eu quero falar sobre duas coisas com vocês. Um é bem rápido, seria a mesma nota que nós... Então aqui eu vou fechar essa nota. Então seria a mesma nota que nós trabalhamos na aula passada, tá certo? Então o frete está separado, só que aí é sem recuperação de imposto. Quando que acontece isso? Normalmente com empresas do Simples Nacional e tal, que não conseguem se recuperar dos impostos, tá? Então, eu copiei os mesmos dados, então na mesma situação aqui de frete que vem no separado e é pago pela empresa destinatária da nota. Então eu fiz a mesma planilha, tá? Não tem, nesse caso aqui não tinha seguro, né? Ou eu fiz com seguro. Aqui acho que eu pus um exemplo para vocês, então deixa eu colocar os R$ 80 de seguro. É que o seguro normalmente vem na nota. Eu vou tirar o seguro aqui, no nosso exemplo. Tirar esse seguro, eu vou deixar assim, tá? Bom, então aqui, ó, custo dos produtos sem a recuperação do imposto. Então, o que acontece, gente? Nesse caso, eu não consigo me recuperar de imposto. Isso acontece também quando um comércio compra de uma indústria, ele consegue, às vezes, se ele não for simples, né, se ele for lucro real ou lucro presumido, ele consegue se recuperar do ICMS, mas não consegue se recuperar do valor do IPI. Tá? Então, volto a insistir, gente. Aqui, se eu for abranger aqui todas as situações tributárias que nós temos no Brasil, a gente precisaria de 6 meses de aula. Tá? Então, não é esse o objetivo. Né? O objetivo é eu comentar com vocês que isso existe. Então, dependendo da empresa que vocês vão trabalhar ou vão ser donos, né? Eu sou um grande incentivador do empreendedorismo, acho que os nossos alunos tinham que sair pensando em abrir uma empresa e gerar emprego, e não ser empregado. Mas, né, cada um sabe aonde o calo dói. Quando eu falo que vocês vão trabalhar numa empresa, entendam que vocês podem ser o proprietário da empresa. E eu não posso me creditar do imposto, então eu vou fazer em cima dessa situação, tá, gente? E ele é mais simples, porque, na verdade, o que acontece? Eu não posso me creditar do imposto. Então, qual vai ser o custo da minha nota, né? Vai ser o total da mercadoria mais o valor do IPI, ou simplesmente eu pegar o total da nota fiscal, né? Então, o total da NFE, que é a soma, né? Aqui, ó, é a soma do valor da mercadoria mais o valor do IPI, então deu 8.185,49 e somar o valor do frete. Então, o meu custo total, neste caso, ele é bem simples. Eu pego o total da nota, isso quando o frete vem separado, né? Porque quando o frete vem junto, simplesmente o meu custo da mercadoria é o total da nota. O custo da nota é o total da nota, certo? E vou somar esse frete aqui. Se tivesse seguro e tal, separado, seria. Então, o que acontece aqui? O meu custo total dessa nota vai ser 8.310,49, que é o custo da nota mais o frete. Ok? Então tá aqui, ó, custo da nota mais o frete. No caso dos itens aqui, né, o que acontece? Deixa eu até copiar o IPI para a gente ganhar tempo de cada produto. Só que agora, o que acontece? O frete eu tenho que ratear de qualquer maneira entre os produtos. Aí eu tenho que fazer a mesma coisa. Vou pegar o valor do frete, igual, né? Então, o valor do frete, dividir pelo total da mercadoria, para ratear o frete entre os produtos. Certo? Então, já vou ratear aqui. Vou pegar aqui o total da mercadoria, que está lá na nota fiscal, né? Vezes o meu coeficiente de rateio. Tá certo? Então, basicamente, é a mesma coisa até que daqui, ó. O rateio vai ficar igual aqui. Deixa eu deixar aqui numa cor aqui, ó. Esse é igual a esse. Não muda em nada isso aqui. Do mesmo jeito, o total aqui do produto vai ser o total da mercadoria mais o IPI. Então a gente fecha. Aí o que acontece? Eu até tenho o valor do ICMS, mas o valor do ICMS, lembra que eu comentei com vocês, ele está embutido aqui dentro, né? Ele está dentro do preço da mercadoria.
Então, eu não preciso nem calcular. Simplesmente, o meu custo total da nota fiscal, o que, que vai ser? Vai ser o total da mercadoria, né? Então, aqui é o total, né? Opa, total da mercadoria mais o frete que eu rateei. Eu tenho os meus custos, aqui é a quantidade, né? Eu tenho os meus custos totais aqui, que é bem diferente dos meus custos aqui. Aí o custo unitário, vamos pegar como exemplo o item 1 aqui da nota, né? O custo unitário, quando eu tenho recuperação de impostos, custou R$ 289,28. Quando eu não tenho recuperação de impostos, o custo foi para R$ 412,60. Quase o dobro, não é isso? Não é bem o dobro, né? Porque aqui dá 290 para 412. Então, o que, que acontece, gente? Isso é bom ou é ruim? Para que eu preciso saber dessa informação? O que, que vocês acham? Se eu sou uma empresa optante pelo lucro real ou lucro presumido, nesta nota aqui, o custo da mercadoria para mim seria R$ 289,28. Se eu fosse uma empresa do Simples, o custo desse produto aqui, o item 1 aqui, seria 412, e aqui seria 289. Qual é a vantagem de eu ser simples, então? Se o custo da mercadoria para mim é maior. Copiar os valores aqui, ó, só para a gente fazer um comparativo. Então, se eu recuperar o imposto, que é aqui embaixo, ó, só os valores. Vou pôr aqui nessa cor aqui. Então, aqui, ó, se eu tiver recuperação de imposto, esse item custaria 289, e se eu não tiver recuperação de imposto, esse item custaria 412. Então, seria, bom, se a gente fosse pensar em regime tributário, se eu fosse optante pelo lucro presumido ou pelo lucro real, esse item 1 custaria 289, e se eu fosse optante pelo Simples Nacional, por exemplo, ou microempreendedor individual, alguma coisa assim, esse custo seria 412. Qual é a vantagem que eu tenho ser optante pelo Simples Nacional? Aqui está faltando uma variável bem importante para a gente tomar decisão, que é o seguinte: quanto que tem. Isso aqui é o custo da mercadoria, tá certo? Então, por exemplo, essa mercadoria custou para mim, eu como empresa do lucro real, custou 289, eu tenho que por quanto que eu vou vender essa mercadoria? Né? Então eu tenho que pôr um preço nessa mercadoria. A mesma coisa vai acontecer com a empresa do Simples, ele vai pegar esses 412 aqui, certo? E vai ter que fazer o preço da mercadoria. Nós vamos ver isso mais para o final da nossa disciplina, porque a formação do preço de venda é o último assunto aí da nossa disciplina. Mas para calcular o preço de venda, né, entre outros fatores que nós vamos ver, além do custo da mercadoria, nós temos o custo dos impostos incidentes sobre a venda da mercadoria. E aí o que acontece? Os impostos que eu tenho quando eu sou lucro real ou lucro presumido, sobre o valor da venda da minha mercadoria, é maior do que os impostos que eu tenho no Simples Nacional. Tá certo? Então, o que acontece? Se essa empresa aqui, que para ele custou 289, ela colocar 100%, ela dobrar, né? Então, vamos dobrar aqui, 289,28 vezes 2. Ela vender esse produto que custou 289, ela vender por 578, ela vai ter incidente sobre isso aqui, ela vai ter ICMS, ela vai ter, vamos dizer que ela seja uma indústria, então ela tem IPI também que ela tem que recolher. Ela tem PIS, ela tem COFINS, e ela tem imposto de renda à pessoa jurídica, e ela tem contribuição social sobre o lucro líquido. Ok? Então, sobre esses 578, ela tem tudo isso aqui de imposto. Vamos supor que nós estamos no Paraná. Então, eu vou vender dentro do Paraná 578 vezes 18%. Vamos supor que o IPI dessa mercadoria, deixa eu ver na nota quanto que era o IPI aqui, 15%. Então, eu tenho 15% de IPI sobre esse preço de venda. Aí o PIS é 3,65.
Então, opa, 578 vezes 3,65. E o COFINS é 7,20 vezes 7,20%. O imposto de renda aí vai variar aí, mas eu vou fazer uma conta bem eu chamo assim conta de padeiro, né? Mas vamos supor que gira em torno de 8% sobre o lucro, né? Porque às vezes eu vou pôr em média aí 8%. Tá? E aí eu só tenho contribuição social sobre o lucro se eu tiver lucro, ok? E aí tem uma faixa ali, até 20 mil é um percentual, acima de 20 mil é outro percentual, mas aí gira em média aí em torno de 2,8, tá? Então, vezes 2,8%. 2,8%. Então, o que vai acontecer aqui, né? Qual que vai ser o que sobra para o bolso do empresário lá? Ele vai pegar o 578 e menos, né, a soma disso tudo aqui. Né? Vou deduzir tudo isso aqui que eu tenho que pagar para o governo. Tá? Então, daqueles 578 que ele vendeu, sobrou 268. Puxa, mas ele não pagou 289? Né? Então, entenderam que eu já tenho que vender por um preço maior aqui, tá, do que 578? Teria que vender aí por pelo menos uns R$ 650. E aí, ó, 294, aí eu vou deduzir, pegar os 294,78 e deduzir os 289 que custou, sobrou 5,50. Tá? Estou simulando aqui, hein, gente? Tá? Então sobraria 5,50 vendi por 650 e sobra de lucro líquido para me pôr no meu bolso, né? Modo de dizer, R$ 5,50. O que acontece com vamos dizer que o optante pelo Simples Nacional, deixa eu até fazer aqui, então, 294,78 menos o 289,28. O que acontece com o optante do Simples Nacional, né? Vamos dizer que ele venda pelos mesmos R$ 650. O que ele tem para pagar? Ele tem o Simples Nacional. Se ele tiver na última faixa, o Simples ele começa, depende do faturamento da empresa, ele começa, se não me engano, de 3,5% ou 4,5%, não lembro agora de cabeça, e chega até, se não me engano, 17%. Então, eu vou pegar um exemplo de que chega em 117%. Então, o que acontece? Vou pegar os 650 vezes os 17% do imposto, certo? E deu 110,50. Então, se eu pegar e fizer essa conta, sobrou 539,50. Tiro 539,50 dos 412,60 que custou para mim, em vez de 5,50, sobrou 126,90. E qual foi a intenção do governo de fazer isso? Puxa, então em vez de vender por 650, deixa eu vender por 550. Vamos ver o que acontece. Eu vou vender R$ 100 mais barato que o meu concorrente de grande porte e vou ganhar mais. Essa foi a intenção, tá, gente? Na realidade, isso não acontece. O pequeno empresário lá vê que o concorrente dele vende por 650, ele vai lá e coloca 640. Ganha um monte, só que ele vai vender menos, porque quem compra de uma empresa Simples Nacional, ela não pode se creditar do imposto. Então, para ela, o 640 é custo. Enquanto que se eu comprar de uma empresa de grande porte, para mim o custo vai ser 294. Entenderam? Então, tem toda essa complexidade no nosso regime tributário, que é interessante, lógico que isso aí é mais para o pessoal lá de ciências contábeis, né? Mas eu incentivo a nós, administradores, conhecermos esses assuntos. Não precisa ser a fundo. Eu aconselho a conhecerem esse assunto a fundo. Mas se vocês pelo menos souberem que isso acontece, vocês vão ser administradores melhores, tá certo? Vão estar na frente de muito concorrente a vagas aí para vocês. Ok? Então, isso aqui foi um
comentário que eu quis fazer, que é o que acontece aí nas empresas, que vocês precisam saber que isso acontece e analisar, e se vocês não lembrarem, não souberem, peguem o pessoal lá de contábeis lá e peço explicação para vocês não tomarem decisões erradas aí, ok? Dúvidas nesse caso aqui, gente, do custo do produto sem recuperação, ele é bem mais simples, né? Então, só fechando aqui, eu vou pegar o valor da mercadoria quando tiver IPI, o valor da mercadoria mais o IPI, deduzo, frete, seguro e outras despesas se houverem, tá certo? Aqui no nosso exemplo só tem frete, e aí eu vou ter o custo. Divido pela quantidade e tenho o custo unitário. Então ele é bem mais simples. Bom, hoje eu quero fechar com vocês o método de avaliação de estoques. Então, só lembrando lá daqueles conceitos básicos, quando eu compro uma mercadoria e ele vai para o estoque, ele é um investimento. Na hora que ele sai do estoque e vai para os meios produtivos, ou no comércio ele vai para a venda, né? Ele se torna um custo. Só que eu tenho uma maneira de valorizar, né, ou desvalorizar o valor do meu estoque, para quando eu transferir ele do estoque para o custo, eu tenha um valor mais correto possível. Então, existem, gente, 3 métodos, tá? Então, vamos lá. O primeiro deles é o EPS. Último a entrar é o primeiro a sair, ou em inglês o LIFO, né? Last in, first out, ok? Então, as quantidades requisitadas são valorizadas pelo custo de aquisição mais recente. Aí eu deixei em vermelho aqui, desde que haja saldo dessa aquisição no estoque. Então, ou seja, o último, eu fiz 3 compras, não saiu nada no estoque. Quando ele sai, por que valor ele vai sair? Ele vai sair pelo valor da última entrada. Vamos supor, a última entrada foi de 10 unidades a um custo X. Eu vou mostrar aqui para vocês. E aí eu tenho uma saída de 12 unidades, o que vai acontecer? Eu vou pegar 10 unidades ao custo X e vou pegar 2 unidades ao custo da compra anterior, ok? Então, o último a entrar vai ser o primeiro a sair. O segundo método, quando o saldo for esgotado, deve-se passar anterior e assim sucessivamente. É o que eu acabei de falar. Até esqueci que tinha isso aqui no slide. O segundo método é o PEPS. Eu não sei se o professor Oswaldo já falou isso com vocês, mas estou adiantando aqui. O PEPS é o primeiro a entrar ou o primeiro a sair. Ou em inglês é o FIFO, First In, First Out. As quantidades requisitadas são valorizadas pelo custo de aquisição mais antiga, desde que haja saldo dessa aquisição. E aí tem aquele negócio. Quando o saldo for esgotado, passa-se a seguinte e assim sucessivamente. Aí, nesse caso, eu tenho lá 3 compras, tem uma saída, eu vou pegar o valor da primeira compra. Né, a primeira compra foi de 10 e a saída é de 12. Então, eu pego 10 da primeira e 2 da segunda. Okay? E o terceiro método, que é o método custo médio. Aí é o custo médio ponderado. Toda vez que houver uma entrada resultante de nova compra, o custo médio do estoque deve ser alterado, ponderando-se o saldo anterior com a compra efetuada. Por este método, as quantidades requisitadas são valorizadas pelo custo médio do saldo existente no momento da requisição. Essa é a teoria, eu vou mostrar na prática como isso funciona, e quero fazer uma observação aqui para vocês. No Brasil, a Receita Federal só aceita que vocês valorizem o estoque de vocês pelo método do PEPS ou do custo médio. A Receita não aceita, a Receita não deixa eu fazer a valorização do meu estoque pelo EPS, pelo último a entrar, primeiro a sair. Isso é uma situação que vem desde a época inflacionária, porque o que acontece, gente? Numa época inflacionária, eu compro por 100, na segunda compra eu vou comprar por 120, na terceira compra eu vou comprar por 150. Se quando eu vendo o meu custo é mais alto, o meu lucro é menor. Gerando um lucro menor, gera um imposto de renda e uma contribuição social sobre o lucro menor. Então, o fisco não aceita que as empresas utilizem o método EPS.
Isso no Brasil. Na Europa e nos Estados Unidos é bem comum eles usarem esse método porque a moeda é mais estável. Apesar de que no Brasil, de 1994 para cá, existe uma certa estabilidade, então até eles poderiam aceitar esse método aqui, que eu não vejo tanto problema, né? Num país aí com 4, 5% de inflação ao ano, eu acho que poderiam revogar essa não é nem uma lei, é uma portaria da Receita Federal, que não permite a valorização, né, a avaliação dos estoques pelo método UEPS. Mas vocês precisam conhecer, principalmente vocês que são do comércio exterior, porque de repente vocês vão trabalhar numa empresa multinacional que para apresentar um balanço ou mesmo numa gestão de custos administrativa, né, gerencial, eles usem aí o método EPS e aí vocês têm que seguir, vocês têm que conhecer, ok? Então aqui no slide eu até tenho o exemplo, mas eu vou fazer na planilha, né, e mostrar para vocês isso pela planilha, ok? Então só um minutinho, deixa eu abrir a planilha, vamos lá. Então, qual é a situação que está ali, que eu vou apresentar para vocês? Que está, inclusive, depois eu vou deixar acho que está no material, acho que já postei esse material. Então, a situação é a seguinte, eu tenho, né, um controle de estoque simples, eu tenho lá PEPs, UEPS e custo médio. No dia 10, aqui é um mês, né? No dia 10 eu comprei 10 unidades a R$150. No dia 12, eu vendi ou saiu do meu estoque 7 unidades. No dia 15, eu comprei mais 12 unidades a R$160. No dia 17, eu vendi ou saiu do meu estoque 13. No dia 25, eu comprei mais 8 unidades a um valor de 170. Então, foi aumentando o valor aqui. E no dia 28, eu tive uma saída de 9 unidades. Ok? Então, tanto no PEPS quanto no EPS e no custo médio, a situação é a mesma, ok, gente? Eu vou mostrar para vocês a diferença entre um e outro. Então, o que aconteceu aqui? Ó? Eu comprei 10 a 150, então o total, né, vai ser aqui 10 vezes 150. E eu tenho R$1.500 aqui de... Deixa eu até formatar aqui. Eu tenho R$1.500 do meu valor do meu estoque, no dia 10. Então, se eu perguntar para vocês qual é o valor do meu estoque no final do dia 10, então, qual é o valor? Eu tenho 10 a R$150 e R$1.500 o meu valor do estoque. Bom, no dia 12, saiu 7 unidades. A que valor ele vai sair? Então, aqui, ó, primeiro a entrar é o primeiro a sair. Qual foi o primeiro a entrar? Então, aqui, ó, deixa eu até escrever aqui, ó, PEPS. Primeiro a entrar, primeiro a sair. Okay? Bom, então vai sair 7 a que valor? Ao valor de R$150, né? Que é o valor aqui, ó, o primeiro a entrar, 150. Então, 7 vezes 150, então 7 vezes 150, saiu aí 1.050. Então, qual vai ser o saldo? Eu tinha 10, não é isso? Saiu 7, ficou 3. Eu tinha R$1.500. Olha a conta que foi feita aqui, ó. Eu tinha R$1.500 e saiu 1.050, sobrou 450. 450 divididos por 3, não é isso? Que é o que sobrou no meu estoque. Eu tenho 150, ou seja, o primeiro a entrar foi o primeiro a sair, eu só tenho essa entrada, então não mudou nada. Bom, o que aconteceu no dia 15? Entraram 12 unidades a 160. Então, vamos lá. Entraram 12 unidades a R$160. Entrou 1.920. O que aconteceu aqui no saldo? Eu tinha 13, eu tinha 3, entrou 12, ficou com 15. O que aconteceu aqui agora? Eu tinha 450 e entrou mais 1.920. Qual é o meu saldo que ficou aqui no 15? Então, eu vou pegar 2.370 e dividir por 15. Então, o preço unitário aqui ficou 150. O custo unitário, né, ficou 158. No dia 17, eu tenho 13.
Eu tenho saída de 13. A que custo que vai sair? Agora prestem bem atenção. Daqueles 10 que eu havia comprado, usei 7, sobrou 3. Não é isso? E sobrou 3 a quanto? A R$ 150. Ó. Primeiro a entrar é primeiro a sair. Então tem um saldo aqui, ó, de 3. Opa, vou até fazer diferente aqui, ó. No total aqui eu tenho que pegar 3 unidades que sobraram aqui, ó. 3, ok? Então vamos lá. 3 unidades a R$ 150. E vou somar. Aqui eu vendi 13. Então eu vou pegar 10 unidades dessa segunda entrada aqui, ó. 10 unidades que custaram R$ 160. A minha saída, né, presta atenção, eu peguei 3 daqui, da primeira que sobrou, e os outros 10 que eu precisava, eu peguei dos 12 que eu comprei na segunda entrada. Ou seja, ainda sobraram 2 unidades a R$ 160. Quer ver? Ó? Então, se eu for fazer aqui custo unitário, então eu vou pegar os 2.050 e dividir por 13. Então eu tenho o custo unitário de R$ 157,90. Aqui eu tinha 15, saiu 13, sobrou 2, não é isso? Agora vamos lá. 2.370 menos 2.050, sobrou 320. 320 divididos por 2, sobrou 2 unidades a 160. Primeiro a entrar, primeiro a sair. Se sobrou 2, sobrou do último aqui que entrou, né? No dia 25, entraram 8 unidades a R$ 170. Então, entrou 1.360. Eu tinha 2, entrou 8, fiquei com 10. Meu saldo de estoque era R$ 320, mais os 1.360 que acabou de entrar, 1.680. Então, se eu for ver qual é o custo unitário do meu no dia 25, ele é de R$ 168. No dia 28, saíram 9. O que acontece aqui? Ó? Eu tenho 2 unidades aqui que sobraram desses 12, R$ 160. Então, vamos lá. Eu tenho 2 unidades que sobraram, aqui, ó, a R$ 160, que é esse preço da última entrada. Ou esse aqui, ó, 160, né? E eu tenho, bom, 2, eu tenho mais 7. Da onde que eu tenho que pegar? Desses 8 que entraram. Então, eu tenho mais 7 unidades que me custaram R$ 170. 10 unidades menos 9 que eu vendi, sobrou 1. Não é isso? Qual que vai ser meu total aqui no final? Quem me responderia sem fazer conta? Gente, se sobrou 1, sobrou a 170, não é isso? Então, olha lá, 1.680 menos o 1.510, sobrou aí R$ 170. Por quê? Porque é o último, né? O primeiro a entrar, né? Okay? É o primeiro a sair. Então, 170 dividido por 1, né? Vou fazer aqui só para manter o padrão. Deu 170. Aqui, ó. Se eu vou usando o meu estoque mais antigo primeiro, e sobrou só 1 no estoque, vai sobrar aqui, ó. 170, vai sobrar 170, porque sobrou 1 só, né? Então deu 170 aqui de custo unitário. Tudo bem? Então esse é o PEPS, primeiro a entrar, primeiro a sair. O EPS, o último a entrar, primeiro a sair. Então vamos lá para o segundo método aqui. Entrou 10 a 150, então é a mesma conta. 10 vezes 150, 1.500. Deixa eu já deixar formatado. Então aqui vai ser 10, não é isso? A 1.500. Dividindo 1.500 por 10 vai dar os 1.500. Então a primeira situação ficou exatamente igual. Vou até deixar aqui para a gente acompanhar. Bom, aqui saiu 7 também, né? Saiu 7 a 150, porque é o único produto que eu tenho, tá certo? Então, 7 vezes 150. Tinha 10, saiu 7, fiquei com 3. Tinha 1.500, menos o 1.050 que saiu aqui. Aqui, copiei e colei,
150. Então não mudou nada aí na primeira entrada e na primeira saída. Bom, no dia 15 entraram 12 a 160, né? Então vamos ganhar tempo aqui, deu 1920. E aí de 3 com mais 12 ficou 15. Aí de 450 mais o 1920 ficou com 2.370. E aqui já começam as nossas diferenças. No dia 17 saíram 13. Puxa, aqui é o EPS, último a entrar é o primeiro a sair. Qual foi o último a entrar? Foi os 12 aqui, ó. Foi os 12 aqui. Então, o que acontece aqui, ó? Vou pegar 12 unidades e multiplicar pelo custo da última entrada, que é os 160. Putz, mas eu preciso de 13. Então, eu tenho que somar mais uma unidade de qual? Como aqui eu já esgotei os 12, eu vou pegar dos 150, vou pegar da primeira compra aqui, 150. Então deu 2.070. Então aqui, ó, em vez de 2.050, já deu 2.070. E aqui, se eu dividir 2.070 por 13, eu já tenho um custo unitário de 159,23. Aqui era 157,69. Então, vamos lá, o meu custo da mercadoria vendida no dia 17 unitário é de 159,23, aqui é de 157,69. Bom, eu tinha 15, vendi 13, sobraram duas no estoque. Eu tinha 2.370, saiu 2.070, deu R$300. R$300 divididos por 2, deu 150. Por quê? Porque agora sobram, né? Eu peguei, tem 9 dos 2 que sobraram, né? O custo é 150. Aí entraram 8 a 170. Então entrou 1.360. Eu tinha 2 mais 8 deu 10. Eu tinha 300, entrou mais 1.360, eu tenho 1.660. Então pode ver que é diferente também, não é isso? Aí o custo unitário ficou 166 e não 168. Bom, agora saíram 9, certo? Como é que eu vou fazer isso aqui? O último a entrar é o primeiro a sair. Então, eu vou pegar 8 desse último. Aqui, ó, 9, né? Eu vou pegar 8 dessa última entrada. 8 vezes 170. Puxa, mas tem mais um. De qual que eu vou pegar? Vou pegar uma unidade, este que sobrou aqui, ó, dos 12 aliás, sobrou daqui, ó, dos 10 que está aqui, 2 sobraram dos 10 aqui. Então, vezes 150, porque os 12 que estavam aqui eu já usei aqui, ó. Deixa eu só fazer a conta. Os 12 que eu comprei no dia 15, eu utilizei ele aqui no dia 17. Por quê? O último a entrar, que é esse do dia 12, é o primeiro a sair. O 1 que eu peguei daqui, eu peguei do saldo de 3, né, que eu tinha aqui. Agora, o que aconteceu? Mesma coisa. Dos 9 que eu vendi, 8 eu vou pegar da última entrada. Certo? E o 1 que faltou, eu vou pegar. Do 12 eu já tinha gasto tudo. Aqui tinham sobrado 2. Eu vou pegar mais um. Deu 1.510. E aí, 1.510 divididos por 9, eu tenho um custo unitário de saída aqui de 167. Aliás, aqui eu não fiz a conta. Deixa eu até fazer. 1.510 divididos por 9. Então, aqui, ó. A última deu o mesmo valor. Bom, eu tinha 10, vendeu 9, fiquei com 1. A que valor? Ao valor de 150, porque esse 1 que sobrou foi do primeiro a entrar. Tá certo? Tanto é que se eu pegar aqui, ó, 1.660 e subtrair de 1.510, eu vou ter lá o 150. Aí o 150, o pé e colar, dividido por 1, deu 150. Aqui, ó, 150, 150. Por quê? No primeiro a entrar, primeiro a sair, eu vou esgotando o meu estoque de cima para baixo, daqui para cá. No último a entrar, primeiro a sair, eu vou esgotando o meu estoque de baixo para cima.
certo? Então, se sobrar algum estoque, vai sobrar do primeiro que eu tive aqui. E o último método aqui é o método do custo médio. Esse, gente, assim, é o que eu mais acho fácil e, por exemplo, para eu que desenvolvo software, é o que é o único que eu utilizo, até porque esse aqui é o que a Receita mais aceita também como válido, mas eu podia usar lá o PEPS também para a Receita aceita, tá? Então vamos lá. Vamos fazer o custo médio aqui. Aqui já muda um pouco de figura. Então 10 vezes 150. Então eu vou ter 10 também a 1.500. E vou dividir o 1.500 pelo saldo do meu estoque. Bom, saiu 7. Não muda muita coisa aqui, vai sair a 150, porque é o que eu tenho aqui no meu estoque, né? Então, aqui, na realidade, a conta, aqui vocês viram que eu fiz a conta no total dividido pelo 7, né, pelo 150. Aqui nós já vamos fazer diferente. Vai sair 7, a que valor? Ao valor do custo unitário do saldo do meu estoque. Então, vai sair por aqui, ó, vezes 7. Desculpe, gente. Vai sair a esse preço aqui, 150. Aí o total vai ser 7 vezes o 150. Meu custo unitário. Tinha 10, saiu 3, então saiu 7, fiquei com 3. Tinha 1.500, saiu 1.050, fiquei com 450. 450 divididos por 3, 150. Aqui entrou 12 a 160, e aí aqui 12, né? 3 vezes mais 12, 15, certo? Eu tinha 450, entrou mais 1.920. Dividi 2.370 por 15, deu 158. Esse 13 vai sair por que valor, gente? Vai sair pelo custo unitário do saldo do meu estoque. Então, aqui, ó, vai sair por R$158. Olha a diferença aqui, hein? 158, 13 vezes 158, dá 2.054. Tinha 15, menos 13, fiquei com 2. Eu tinha 2.370, saiu 2.054, isso que é a média ponderada. Então, 3.316 divididos por 2. Então, agora o meu custo unitário ficou 158. Olha como diferencia aqui. Aqui já de 158 caiu para 150. Bom, aí entrou mais 8 a 170. Então, veio para 10, 316 mais deu 1.360, e aí eu vou dividir os 1.676 por 10, deu 167,60. No dia 28, saíram 9, a que valor? Ao valor de 167,60. Ok? Portanto, saiu um valor de 1.508,40. 10 menos 9, 1. A que valor? 1.676 menos 1.508,40. Deu 167,60. Okay? Portanto, o meu custo, o meu saldo final foi de 167,60, que não tem nada a ver com os valores da entrada, e sim com o saldo que eu tenho unitário do meu estoque, né? No caso aqui seria de um produto só, calculado pela média ponderada. Ok? Então, gente, isso aqui é importante, vocês vão usar com o professor Oswaldo também, se é que já não usar, PEPS, UEPS e custo médio. Ok? São esses 3 tipos que eu consigo valorizar o meu estoque. E aí, se eu perguntar para vocês qual é o custo da mercadoria vendida após o dia 15, então vocês têm que me dizer que o custo da mercadoria vendida pelo método PEPS, né,
Pelo método PEPS é 157,69. Ou qual é o custo do pedido, né, feito no dia 28? É 160, custo da mercadoria vendida é de 167,78. Okay? Qual o saldo do estoque após a venda de 7 itens do estoque? Né, desde que eu dei isso aí. É R$ 450, ok? Então são esses tipos de informação que é interessante vocês saberem. Alguma dúvida? Vou fechar a tela aqui, parar a apresentação. Ficou alguma dúvida aí, gente? Maria, Vinícius, tem gente que já saiu. Tudo certo, professor. Tranquilo? Então, gente, esse aqui eu queria fechar esse tema, então, de apuração dos recursos. Nós estávamos vendo matéria-prima. Então, nós vimos como calcular o custo de uma nota fiscal quando tem recuperação de impostos. Vimos hoje como calcular custo de uma nota fiscal quando eu não posso me recuperar dos impostos. E vimos, para finalizar e fechar, quais são os métodos de avaliação do estoque, porque enquanto ele está no estoque, eu preciso ir valorizando ele, tá certo? Se eu for comprando, que é esse caso aqui que aconteceu, né? E porque aí quando esse estoque é valorizado, quando ele é vendido, ele vai ser vendido, por exemplo, né? Nesse caso está aqui, ele foi vendido, no caso do PEPS, a 150, a 157,69, a 167,78. Custo da mercadoria vendida unitária, né? Se fosse total, estaria aqui o 1.050, 2.050 e 1.510. E no custo médio, tá? O custo é bem diferente. No primeiro foi 1.050, no segundo foi 2.054 e no último 1.508,40. Ok? Então, fechamos aí a aula de hoje com esse tema. Então, a parte de apuração dos recursos, matéria-prima, está fechado, né? Na aula da semana que vem, a gente vai trabalhar com a apuração dos recursos, mão de obra. Okay? Então, nós vamos aprender a como calcular o custo da mão de obra, principalmente na produção, né? Então, vou mostrar para vocês quando uma empresa contrata um funcionário por R$ 1.400 aí, que é o salário mínimo, quanto custa para a empresa esse funcionário de R$ 1.400? Se vocês não tiverem mais uma dúvida, terminamos a aula por hoje. Um bom dia, uma boa semana. Nos vemos na quarta-feira que vem.